Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Alice dos Anjos Santos, faço parte da turma Dom Casmurro 19 do curso de Letras Língua Portuguesa e estou gravando esse vídeo hoje aqui no Polo de Varzedo, no dia 22 de abril de 2025. Bem, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o processo de aquisição da linguagem a partir do filme O Milagre de Annie Sullivan, que conta a história real de Helen Keller, uma menina que desde muito novinha, antes de 1 ano de idade, ela perde os sentidos, né? Cresce sem ter adquirido nenhuma noção dessa comunicação, né, com as outras pessoas. E no começo do filme, a gente vê que Helen, ela não tem nenhuma linguagem estruturada. Aí ela se comunica com o corpo, ela grita, ela empurra, ela joga objetos, ela bate, ela se agita. É uma fase pré-linguística, né? Em que o corpo tenta se comunicar, mas não encontra uma forma simbólica para isso, mostrando que Piaget chama de fase sensório-motor. E olha que ela não é uma bebê, ela não é uma criancinha pequenininha, ela já tem na faixa dos 6 a 7 anos de idade, ela está nessa fase sensório-motor. O pensamento dela está muito ligado às ações e às sensações. Nada ainda foi simbolizado, nada ainda tem um significado específico. Ela sente o mundo, mas não entende o que essas sensações significam. E com a chegada da professora Annie Sullivan, porque os pais estavam sem saber mais o que fazer com ela, e aí surge essa possibilidade, né? E Annie entra na vida de Helen. E é um ponto de virada na vida de Helen, porque é a partir dos auxílios da professora que ela começa a construir, né, esses significados. Annie começa a soletrar palavras na mão de Helen, e esse processo é muito marcado no filme, né? Como ela não escuta e não enxerga, o que Annie faz é soletrar, usar línguas de sinais e tá soletrando as letras, as palavras na mão de Helen. E de início, Helen até entende, ele até memoriza, por assim dizer, essas palavras, nessas letras, esses sinais que a professora dá nas mãos dela. Mas ela não tem não adquire um significado, não entende que ali tem um significado, que ali representa um dado objeto, uma dada coisa, enfim. E essa insistência da professora, muito sem resposta imediata, se conecta com a ideia que Vygotsky transmite, né? Que o desenvolvimento da linguagem acontece primeiro no contato com o outro, né? Na interação com o outro, e só depois isso se internaliza pela criança. E a cena mais marcante do filme é quando Helen sente a água escorrendo pelas suas mãos e ao mesmo tempo recebe o sinal da palavra água na mão, feita pela professora. E é nesse momento que ela entende que aquele sinal ali não é um puro e mero sinal. É um sinal que representa alguma coisa, né? Tem um significado. Então, ele significa alguma coisa. Ela faz a associação entre o som, que no caso não é o som, por ela não falar, né? E não escutar, não é o som, é o gesto da mão. Então, ela associa os gestos da mão com a sensação da água escorrendo pela mão dela e o objeto em si, que é a água. E é aí que nasce a linguagem simbólica. Isso marca o início da construção do vocabulário com significado, né? O que Vygotsky chamaria de transição entre o gesto e o signo. Então, agora a linguagem para ele passa a ter significado e ela passa o dia ali, um momento depois desse acontecimento, a querer saber cada vez mais palavras e palavras, o que cada coisa é. Ela vai tocando na coisa e fazendo gestos para a professora dizer o que é aquilo, e a professora vai dizendo, né, com as mãos. Nas mãos de Helen, ela vai ali simbolizando, fazendo as letrinhas em libras. E esse processo mostra que a linguagem não nasce apenas do ouvir e do falar, mas da vivência corporal e emocional. É pela experiência, pelo toque, pela repetição e pelo afeto
que Ellen acessa o universo simbólico e transforma a sua forma de existir no mundo. Porque até então ninguém compreendia a Ellen. Ninguém compreendia, ela queria se comunicar, mas ela não era compreendida, ela era vista como mal educada, como agressiva, violenta, e ela só queria se comunicar, né? A linguagem não apareceu do nada, ela foi construída a partir de experiências concretas, emocionais e sensoriais. É um processo profundo de construção, cheio de significado, envolvendo o corpo, as emoções e o vínculo com o outro. Como Vygotsky diz, o aprendizado bem-sucedido desperta processos internos que só operam quando a criança está em interação com outras pessoas. Bem, é isso. Uma ótima deixa aqui para vocês, uma ótima sugestão de filme. Assistam, né? O Milagre de Anne Sullivan. É muito emocionante, muito marcante, tem cenas muito impactantes, engraçadas também. E vale muito a pena tirar um tempinho para estar assistindo. Obrigada pela atenção.